Foco no afeto de número 241. Tema de hoje, a mentira e o olhar. Que maravilha, que turma boa. Gente, o tema de hoje, estou adorando o tema de hoje, porque tenho publicado muitas vezes falando sobre o olhar e falando sobre mentira, sobre verdade. Acho importante dar uma esclarecida sobre isso, porque em alguns momentos isso pode ser dúbio, pode ficar dúbio, que essa verdade, né? Não existe verdade absoluta. Quando fala verdade no olhar, é a verdade da pessoa, daquilo que ela está sentindo, a verdade do sentimento. Mais precisamente falando, seria assim: olhe no olhar para você perceber o sentimento. E em vez de sentimento, uso verdade, porque é mais impactante. Porque a pessoa, nós seres humanos, a gente ainda está de praga biológica, a gente mente muito. A linguagem foi criada praticamente para mentira. Sem perceber, sem querer, querendo e depois querendo mesmo. A linguagem foi inventada mesmo para mentir, para a gente negar o corpo, porque não em estado de praga biológica a gente é intuitivo, a gente percebe muito, a gente tem a sabedoria. A gente não tem aquela insegurança mortal que a gente fica aflito e precisa da linguagem para comunicar, para combinar as coisas entre a gente. Não precisa, a gente sente e faz como os bichos. Os bichos sentem, os outros bichos mamíferos, por exemplo, nossos irmãos próximos aqui de espécie, estão na excelência biológica deles. Eles sentem e fazem. Ninguém ensina uma cachorrinha a dar à luz, né? A parir a cria dela. Ela não faz um cursinho de pré-natal, não tem isso, não tem necessidade. Ela sabe. Por que ela sabe? Porque ela tem contato direto com a sabedoria. Nós perdemos isso. A gente perdeu, a cachorrinha desde o comecinho que ela fica grávida, ela já sabe, quando ela está, né, engravidou, está prenha ali, ela sabe o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer. Ela conhece o caminho da saúde o tempo todo, ela conhece o caminho da doença também. Ela sabe que pode adoecer por equívoco, por engano, comer uma erva lá que não é o caso de comer, e ela também sabe procurar aquela erva que poderá curar ou melhorá-la. Às vezes não, morre, às vezes acontece isso. Ela sabe, os bichos sabem tudo que se precisa saber para sobreviver e bem. A gente, com essa inteligênciazinha a mais que a gente inventou a linguagem. A gente inventou porrete para se livrar dos predadores, e nos livramos mesmo dos predadores visíveis. É difícil alguém morrer hoje devorado por um leão, alguém na sociedade, não é? Então o homem acabou virando o predador do homem, porque a gente teve essa distorção. Por quê? A gente matou os predadores visíveis, que nos matariam, que manteriam o equilíbrio ecológico, ok? E a gente expandiu, ficou uma população muito grande, uma explosão demográfica. E quando isso acontece, qualquer espécie entra em estado de praga biológica. Aí a natureza dispara um instinto de autodestruição em cada espécime. Autodestruição, destruição do semelhante, destruição do meio ambiente, porque a natureza quer que reduza o número de espécimes ao número que ela, a natureza, sabe que é o número indicado, adequado para aquela espécie, naquela situação que ela vive, naquele local que ela vive, ali, naquela região que ela vive. A sabedoria requer um ego passivo, não anulado. Passivo para ouvir a sabedoria, aí sim ele age, ele é o executivo. Não é que ele fica passivo, paradão, não é isso não. Ele fica quietinho para ouvir. Aí ele ouve a intuição e faz. A gente chama de intuição, mas ele ouve a instrução da sabedoria, que já está nele, né? Então, por essa razão, a gente acabou entrando nesse estado de praga biológica. A gente acabou inventando linguagem. Portanto, a linguagem já é mentirosa. A linguagem por si só é uma mentira. Então, a linguagem é ela que possibilita a mentira. E essa mentira, ela nos ensinou, por condicionamento, ela nos ensinou a prestar atenção no que se fala e não no que se vê. É impressionante, alguém conta uma coisa, para não brigar com a pessoa, a gente até já esqueceu do que está vendo, é melhor ficar com o que ele está falando, senão vão arrumar encrenca aqui. De repente está bem evidente que aquilo é uma mentira, mas não, é melhor não olhar. É melhor fazer de conta que eu não vi isso num ambiente social, ok? Pessoa extremamente obesa e fala, não, agora que eu emagreci
que eu estou magro, que eu estou muito magro, e não está, né? Não está. Isso é um exemplo bobo, mas vamos extrapolar isso para conceito de vida, filosofia, para posicionamento político, para intenções que a pessoa tem, ideologias e por aí afora. Então a gente está acostumado a prestar atenção no que a pessoa está falando. E se a pessoa está também dentro de um padrão de expressão física, e de padrão físico também, de modelo físico, que é crível segundo o social, que é muito parecido com a palavra. Uma pessoa que está dentro do padrão social, ela está muito, ela se torna como se fosse uma palavra, tão falso, tão fake, tão construído, tão criado, tão fora de si, quanto uma palavra. Porque a palavra é uma coisa, é uma criação da nossa mente, né? Mundo das ideias. Dificilmente corresponde de fato, que a palavra nunca vai ser aquilo que ela significa, não é, gente? Não dá, né? É impossível, não é? Palavra é palavra, é um agrupamento de letras que a gente usa para fazer. Estou usando palavras aqui para me fazer entender. Agora, por favor, não fica só com a minha palavra, não. Olha no meu olho também, percebe a minha música de voz, os meus gestos, você vai chegar um pouquinho mais perto daquilo que eu estou querendo dizer. Ok? Isso aproxima, nos aproxima daquilo, dessa tal verdade, que é a verdade do que estou sentindo. Ok? Não que esteja falando a verdade, eu vou falar a verdade, isso verdade não existe. Mas vai chegar perto da verdade que estou sentindo. Estou procurando aqui o máximo de transparência possível. Estou procurando, meu ego também está em estado de praga biológica, meu ego aqui está me induzindo a mentir de uma certa forma, omitir ou falar com mais cautela aqui ou ali. Tentem sentir o que estou sentindo, não levando tão a sério só o que eu estou falando, é o como eu estou falando. E aí entra o meu olhar, entra o meu gestual, a música da voz, a postura, minha dança facial, minha dança corporal. É para isso que a gente tem que olhar. E hoje nós vamos falar disso, de como olhar para isso, do que é esse olhar. Porque quando a gente fala que a verdade mora nos olhos, muita gente fala assim, mas como mora nos olhos? Que verdade é essa que mora nos olhos? Porque tem uns 10 caras aí, 171, que aplicaram em mim, o cara lá estava todo com cara de verdadeiro, com cara disso, aqui, o cara, não, porque eu faço, porque eu não sei o que, nossa, me convenceu. Lamento que tenha te convencido. Será que você percebeu mesmo o que ele estava dizendo? Será que você estava prestando atenção em tudo? Será que ele não estava falando uma coisa que você estava querendo ouvir? Que ele percebeu que você queria ouvir aquilo, você estava tão ansioso para ter aquilo, para participar daquilo, que você foi acreditando, que você não colaborou um pouquinho, não percebendo o gesto, não percebendo a música da voz, não percebendo o olhar, não percebendo a respiração, a dança facial do sujeito? Será que você não estava aqui? Estou perguntando, será que, né? Eu, às vezes que sou enganado, que me permito ser enganado, ok? É porque eu não prestei atenção, porque eu estava ansioso, muito querendo o pacotinho lá. Estava muito querendo aquele pacotinho que a pessoa estava mostrando para mim. E aí eu não prestei a devida atenção, porque eu estava querendo muito acreditar que aquilo era a expressão da verdade. Porque se aquilo fosse verdade, nossa, seria uma realização muito grande, uma coisa que eu estava desejando há muito tempo, uma coisa pela qual eu ansiava há muito tempo. Então o que ele veio com a mentira e eu fui com um me engana que eu gosto. Aí eu sou enganado, quer dizer, eu me engano. Na verdade, gente, no fato, assim, né? De fato, é sempre a gente que se permite enganar. Porque se for olhar mesmo, ok? Às vezes a gente não tem outra saída. Às vezes não tem outro jeito. A gente precisa de um socorro para isso, para aquilo. A gente tem que acreditar numa pessoa. A cara está dizendo que é mentira e tudo, mas não tem outro jeito. Porque a gente não se ligou à sabedoria, não fez uma meditação, não entrou numa conexão consigo próprio, não silenciou o suficiente para olhar para aquela situação na qual estou precisando de socorro e vejo uma pessoa ali fornecendo socorro, mas não estou acreditando nela. Então, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu sentir. A gente fala pensar, né? Mas é sentir a situação, vou sentir a situação e ver se preciso mesmo da pessoa. De repente, quando você faz isso, em geral, vem uma solução melhor.
Quer dizer, vem a solução, não aquela encrenca com cara de solução, sendo vendida a você como solução. Aí você vai para a solução e fala para ele, não, muito obrigado. Aí, não, como? Não, porque eu faço questão. Não, agradeço a sua ajuda, não quero, gratidão. Aí você vai para a solução, porque você silenciou e você percebeu uma solução de fato mesmo. Né? Então, será que quando a gente fala, eu fui enganado, será que a gente não ajudou um pouquinho? Eu e mais aquela pessoa me enganaram. Eu e mais aquela pessoa me enganaram. Meu ego e aquela pessoa me enganaram. Seria mais ajustado isso. Porque não houve a percepção. Por causa, falei, da elaboração da linguagem, a gente precisa... Ok, a linguagem é muito importante, facilita muita coisa, mas ela é usada. Estamos em estado de praga biológica, todo mundo bélico, brigando, competição, destruindo o outro e tal, ok? Então é claro que as pessoas vão usar a linguagem para dizer que ela representa a verdade. Não, ela não representa a verdade. Ela fala a respeito da verdade. E aí eu vou... Verdade, deixa eu dizer aqui de novo. A linguagem fala a respeito de uma árvore. Quando fala árvore, eu penso numa árvore, que é diferente daquela que você pensa. Mas, tudo bem, tem alguma coisa em comum. No genérico, a gente entende que é aquele tipo de fenômeno da natureza que a gente chama de árvore, muito parecido, mas cada árvore é uma árvore. Quando a pessoa quer te convencer que árvore é aquela árvore, a árvore é pinheiro, tá bom? Carvalho não é árvore. Então ela começou a fechar, ela está te induzindo, e você cai nessa, aí ferrou. A árvore é árvore, tem muita árvore. Falar, é uma árvore é muito genérico. A linguagem tende ao generalismo. E olha, eu estou falando de uma coisa besta, que boba, simples, pequena, que é uma árvore, né? Uma árvore. Agora, quando fala de um plano de saúde que vão te vender, meu Deus do céu, aquilo lá é uma lista de 171 do começo até o fim. Nada daquilo ali é aquilo que você está lendo. Você está lendo e está querendo acreditar que o que vai acontecer é o que está escrito ali. Quem está vendendo para você está torcendo para que você acredite que o que está ali é o que vai acontecer. Como você precisa e quer muito e sonha muito, não tem tanto acesso, então você faz uma forcinha para acreditar que o que está ali é o que está escrito ali, é o que vai acontecer. Então, na hora de você reclamar no plano de saúde em relação a um engano que foi feito em relação a você, depois de toda a dor de cabeça, quando você consegue chegar naquela instância que o cara, pois não, senhor, aí você fala, quando você consegue, aí você fala, não, me disseram aqui que eu tenho direito, sei lá, eu tenho direito a apartamento, me botaram numa enfermaria. Aí o cara vai dizer para você, não, meu senhor Zoado, entendeu? Que aqui nós temos 2 departamentos. O departamento do que dissemos e o departamento do que realmente queríamos ter dito. Então é na sala ao lado. O departamento do que realmente queríamos ter dito é na sala ao lado. Aí você vai lá e com a maior cara de pau, o cara diz, não, não é isso daí, não é porque aí apareceu uma lei que não sei o que, nós mandamos até um comunicado para você e tudo, mas você não leu, e você tem tempo de ler, ou você acha que você não arruma tempo para ler, porque você quer achar que a entidade é honesta. Do mesmo jeito que você é honesto pagando, você quer achar que a entidade é honesta com você. Só que não. E isto acontece em todas as nossas relações nesta sociedade composta por seres humanos, ainda na grande esmagadora maioria, ainda em estado de praga biológica, principalmente no que se refere aos relacionamentos bélicos, competitivos, indiferentes, gananciosos, hostis e por aí afora, interesseiros e aí por aí afora. Vamos falar hoje, gente, sobre olhar. Vou dar umas dicas aqui para a gente aprimorar o nosso olhar. Como olhar um olhar. Como chegar no olhar. Para chegar o mais próximo possível daquilo que está sendo dito. É claro que para olhar um olhar, para olhar de fato o olhar, eu tenho que esquecer de mim. Porque senão eu estou olhando, eu estou pensando em mim
e ao mesmo tempo no olhar. Começo a atribuir coisas a esse olhar do meu universo. O meu universo tem esse pensamento, tem esse conceito, tem isso assim, assim, assado. Ah, é um olhar, nossa, que bonito olhar, poxa, que legal, nossa. Porque aí eu tenho referências do que é um olhar bonito e tal, eu fico assim só na forma do olhar e fico atribuindo coisas a quem tem, na minha cultura, quem tem um olhar de olho de tal jeito, assim, assim, assado, sente tal coisa, tem tais características boas, etc e tal. Começo a projetar, projetar, projetar. E é o jeito de não olhar. Ok? É o jeito de olhar o meu olhar no outro. De olhar a minha percepção sobre mim no outro. Antes, porém, uma abordagem sobre relações tóxicas, que já falei um pouquinho aqui, e vazamento de energia. Pelo olhar vazio ou distante, olhar vazio ou distante, pelo abraço frio ou desprovido de afeto, pela fala estranha que simula uma personagem, pelas frases formadas por clichês onde o sentimento está ausente, pelo aperto de mão formal, pelo sorriso na boca desacompanhado do sorriso no olhar, entre muitas outras coisas, nós percebemos que a pessoa não está presente. Pelo olhar vazio e distante, pelo abraço frio ou desprovido de afeto, pela fala estranha que simula um personagem, pelas frases formadas por clichês onde o sentimento você percebe que está ausente, pelo aperto de mão formal, muitas vezes mole, não presente, pelo sorriso na boca desacompanhado do sorriso no olhar, entre outras coisas, a gente percebe que a pessoa não está presente. Isto, gente, é uma primeira visão muito rasteira da percepção do outro. Começamos bem de baixo mesmo. O começo do início do sumário, do prefácio, da introdução, da ficha de inscrição. É bem o comecinho, tá bom? A origem disso pode ser timidez, ou seja, aquela pessoa que está com todas essas posturas, né, de olhar distante, de abraço frio, parece um personagem, uma personagem que ela está exercendo, não é? A origem disso aí pode ser timidez, mas pode também ser uma relação de uso, uma relação psicopática, se não pode ser exercida por um psicopata ou por uma pessoa que assumiu a conduta do psicopata, aí a gente fala conduta psicopática, ok? Tanto numa hipótese quanto na outra, a pessoa está apenas com ela, não está com você. Ela está pensando no mundo dela. Tanto o tímido ali, ele está se defendendo de um monte de coisa, ele não quer nem saber de você, ele está lá, ele está se defendendo de você. E o outro, que é o psicopático ou o psicopata, ele está manipulando, está atacando, ok? Em ambos os casos, essa pessoa não está com você. Se o contato for inevitável, do tipo em cativeiro, ou seja, você convive com essa pessoa profissional ou numa família, num contato profissional dentro de uma família, cativeiro, na minha sugestão, a bem da dignidade dessa relação, você deve dançar da mesma forma. Não estou dizendo para ser psicopático ou psicopata, nem ser tímido, mas você ir na mesma dança, manter a percepção e manter a mesma dança. A pessoa está distante, você não fica também muito presente, mas sem sentimentos ruins, pelo amor de você. Não vão entrar em sentimento ruim nunca, nunca. É apenas uma dança semelhante, a bem, vamos dizer assim, até de uma etiqueta, de uma educação, de uma generosidade. Mas não estou falando nem de defesa, a bem da saúde desta relação. Ok? Se esse contato puder ser evitado, é um bem que você se faz, por respeito à sua própria energia, porque ela vaza. Se o outro está lá desse jeito, está frio, e você tá lá com o calor, com a generosidade, com a amorosidade, e vê que o outro não corresponde, então aí você fica, não, mas o problema sou eu, acho que eu preciso entrar com mais amor para a relação ficar digna, eu vou dar mais amor, e o outro continua lá distante e frio, ou por timidez, ou por psicopatia. Não, o outro, isso é no caso da psicopatia, é uma chantagem emocional, não é? No caso do tímido, também não vai adiantar nada, não é manipulação, é defesa, o cara não vai se abrir com você, de jeito nenhum. Então, se a pessoa está dançando desse jeito, dança igual, o mais parecido possível, ok? Se você não sente verdade nem afinidade com esta pessoa, não se culpe por se colocar indisponível. Chegou um ponto que se encheu o saco, a pessoa está lá
O cara está ausente, está meio esquisito, está distante e tal, e eu estou querendo, eu já fiz tudo, sorri, fiz o que lá, e a pessoa não dança igual, então eu fico igualzinho. Mas aí, esse ficar igualzinho também, pô, não é o que eu gosto de uma relação. Eu não quero fazer uma personagem aqui, eu quero, pô, ter uma troca afetiva gostosa, solta, fluida com alguém. Então o que eu faço? Eu fico indisponível, caio fora, ok? A outra parte vai sentir por que você se afastou e só vai insistir na aproximação se tiver outro interesse que não o afeto. Aí o tímido cai fora. A hipótese do tímido cai fora. Só se ele tiver alguma intenção ali, ele não sabe falar para você. O tímido, cuidado, que pode ser um psicopata fingindo timidez também. Isso pode, daí vai da percepção que nas outras recomendações a gente vai chegar lá, para você aguçar sua percepção, ok? Se você se afastou, se colocou indisponível, a outra parte vai perceber, vai sentir que você se afastou e só vai insistir na aproximação, se é aquele chato, pegajoso, se ele tiver outro interesse que não seja o afeto. Ou seja, tu quer te manipular por alguma coisa, quer tirar alguma coisa de você, nem que seja a sua energia. Que o outro sente falta da tua energia, mas não é capaz de fabricar a própria energia, então ele vai... Ah, mas ficar do lado daquela pessoa, ela é legalzinha, ela me faz dar risada, ela tem um alto astral, ela chega aqui, eu estou mal, caramba, então ela sai, eu estou ótimo. Mas eu não fabrico a minha energia, digamos. Então eu estou com saudade de fulano. Alô, fulano, vem aqui tomar um cafezinho, vamos bater um papinho aqui e tal. É para sugar a energia, tá? Então, você já percebeu isso, na hipótese saudável de você ter percebido, você percebeu essa história, não cai. Ok? Mas presta atenção na dinâmica, que nem jogar ping-pong. A bola vai, ela tem que vir. Se você fica jogando tênis, paredão, numa parede de espuma, você vai bater a bolinha, ela bate na espuma e cai no chão. Você vai lá, pega a bolinha, volta e bate no paredão, cai no chão. A bolinha não vem. Então a relação precisa ter uma dinâmica, ok? O desrespeito que você tem e manifesta para com a sua energia serve de parâmetro para quem quer sugá-la. Ai, gente, isso é uma das coisas mais gostosas que eu tive o prazer de escrever. Quando a gente desrespeita a própria energia, ou seja, a gente se sujeita a contatos indignos. Ah, porque quem sabe, né? Puxa vida, aquela pessoa lá, falta só um pouquinho para ela melhorar, então eu vou ficar lá mais um pouquinho, só um pouquinho, mais 2 meses, quem sabe a pessoa percebe tudo, ou a pessoa me humilha o tempo todo, ah, mas é o temperamento dela, o temperamento dele é assim, é o jeito dela dizer que me ama, é o jeito dele dizer que me ama. Como assim? Oi? Então a pessoa vai me humilhar, vai me desqualificar, me execrar, e eu, não, mas é porque, sabe, a gente tem que ser amoroso, a gente tem que dar outra face. Dar outra face é outra parada, gente. A distorção da leitura da ação do Cristo é uma das coisas mais criminosas que existe. Força você a ser um cara sentindo um lixo o tempo todo, que deve para Deus o tempo. Você não deve nada para Deus. Aliás, o Deus está aí dentro de você. Você não deve nada para esse Deus, está dentro de você. O que você pode, se quiser, ter uma conduta saudável com a sua vida, para com você. O Deus está em você. O Cristo falou, vós sois deuses. Mas a igreja deu uma distorcidinha em relação a isso aí, né? Não fala muito disso daí, não. Porque não interessa, né? Dizer que você sozinho, por si só, tendo uma conduta saudável, mesmo que seja do ponto de vista biológico, pronto, beleza, tá bom, tá em dia, né? Então o desrespeito que você tem e exerce, manifesta para com a sua própria energia, serve de parâmetro para quem quer sugá-la. Então a pessoa percebe que você se desrespeita, que você se submete a convívios indignos, você tem esse pensamento judaico-cristão de que, pô, o cara me dá porrada, mas é o jeito dele dar amor, então eu aceito porrada e tudo bem e tal. Você aceita isso porque, nossa, então, poxa vida. Aí o outro, né, o sacana, pô, eu sou um cara tirânico frustrado, porque eu sou tirânico e todo mundo se afastou de mim. Eu preciso de um trouxa aqui do meu lado para eu dar porrada no cara o tempo todo para ele aceitar, para ele se curvar. Aí é ele mesmo, vem cá, vem cá um pouquinho, não, vamos bater um papinho e tal, e começa, estabelece um vínculo ali e tal, e começa a dar porrada no cara. E o cara aceita. Então por quê? Este cara demonstrou desrespeito exercido
e manifestado em relação à própria energia dele. Aí isso serviu de parâmetro para quem quer sugar energia. Pronto, aí o cara vai lá, o tirano desce o cacete e o cara passivo começa a alimentar o tirano com a energia dele. Aí o tirano pensa, bom, mas esse cara faz bem pra mim pra caramba, ele vem aqui, puxa, eu dou tanta da porrada nele, ele sai daqui, eu tô ótimo, tô bem, tô feliz da vida. É uma terapia, é meu terapeuta. Gente, parece absurdo, tô caricaturando aqui um pouquinho, mas tá cheio disso por aí, tá? Dá uma olhadinha na sua vida aí, você vai conferir, tenho certeza que você vai achar, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão vendo aqui, vão encontrar na própria vida uma referenciazinha, ou no mínimo parecida com essa. O respeito à sua energia precisa começar por você respeitar a sua própria energia. Tudo isso vai facilitar você ter um olhar, uma percepção mais lúcida sobre o olhar do outro, ok? Pode parecer que está desviando do tema, mas não, é dar subsídio para você estar pronto, mais inteiro, para você ter uma percepção do olhar alheio, ok? O respeito à sua energia precisa começar por você. Ninguém vai bater na tua porta, não, olha, eu estou sentindo que você precisa ter respeitar melhor a sua energia, então vamos bater um papinho aqui, porque a sua energia está sendo gasta assim, 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 assado, eu queria dar uma força e tal. Primeiro que não é assim que faz, não é assim que a gente ajuda ninguém. Alguém pede e a gente ajuda, já falamos isso vastamente em outros vídeos. Alguém pede, a gente ajuda, e se servir, tudo bem, se não servir, tudo bem, também. A pessoa não está no momento ali, mas ninguém bate na porta dizendo que, olha, eu vim aqui oferecer uma orientação sobre dignidade para você, estou vendo que você está sofrendo muito e tal. Eventualmente, se tiver um amigo que tem essa percepção, poderá te dizer, mas se você está viciado nessa conduta de subserviência, de servilismo, você deve estar cheio de argumentos teóricos religiosos que sustentam esta posição. E aí o amigo vem dar o conselho, não, imagina, que não, Deus castiga, imagina, não, a gente tem que... Aí você começa, né, já está estribado, já está vivendo em cima de um monte de crenças tóxicas, crenças suicidas, vamos dizer assim. Ok? Vou passar para um outro assunto agora, gente. Vou falar agora da nossa percepção, do nosso olhar em relação à vida, da forma como a gente convive com a vida. Alguma dose de ilusão, neurose, é saudável, para a gente ver a vida um pouco mais arredondadinha. Pra gente, as arestas da vida são muito ásperas, a vida vista de uma forma fria, sentida e vivida de uma forma fria e crua, a vida dói muito, ela é muito dolorosa, muito áspera. Então a gente pega a ilusão e faz de conta que não vê certas coisas. Ok? Ninguém reprimiu, não estou falando daquele olhar reprimido quando a sociedade te obriga a olhar para uma coisa e dizer que está enxergando outra, não é isso. Você mesmo dá uma arredondadinha. Aquilo é muito chato e tal, mas aí o cara, por exemplo, tem um trabalho que ele faz, que é um trabalho braçal muito chato, muito maçante, cansativo, com um chefe chato, colegas muito chatos e tudo. Então ele cria uma fantasia que ele é super-herói, que ele vai lá para salvar vidas e tal. Então aquela sensação ajuda um pouquinho. Ele pode inventar que ele é o ídolo, ele pode ficar, não, agora eu vou ser que nem o meu ídolo, meu ídolo que é jogador de futebol, que é sei lá o que, um cantor pop, um piloto de automóvel famoso. Então ele vai inventar, ele vai atribuir a si qualidades dessas pessoas, características, ele vai fingir que vai lá pro autódromo, pro estádio de futebol, ou que vai pro palco fazer o show dele. Então isso é uma fantasiazinha que a pessoa cria para poder tornar a existência um pouquinho mais palatável, ok? Para aguentar um pouquinho melhor a coisa. É aquela pinguinha que não tem álcool, tá ok? Dá uma mudadinha aqui no estado mental, mas também o cara não sai da realidade, né? Então alguma dose de ilusão é saudável. Ela ajuda a gente a tirar o foco da crueza e da aspereza dessa vida em estado de praga biológica em que ainda estamos, possibilitando tornarmos nossas relações aparentemente mais leves, ok? Tem um lado muito sombra disso, que a sociedade induz as pessoas a acharem que são verdadeiras heroínas, quando na verdade são escravas.
Então, a mídia se incumbe disso, não é não, porque você é uma pessoa maravilhosa, aí você está lá de escravo, na verdade, né? E você, a tendência, a gente carente de afeto, querendo migalhinha de afeto e de aceitação, é claro, um elogiozinho ainda que mentiroso a gente aceita, porque nós aceitamos qualquer negócio, nós está na miséria mesmo, né? Então nós mesmos, cada um numa certa medida, a gente não quer ver as coisas como elas realmente são. E isto que nos torna aqueles seres, aquelas pessoas prontinhas para serem enganadas. É assim, aí nasce o me engana que eu gosto, ok? A gente mesmo, cada um numa certa medida, não está querendo ver as coisas como elas realmente são. Então, me engana que eu gosto, fala que eu sou bonito, fala que eu sou maravilhoso, fala que eu sou encantador, fala que eu sou um super-herói, fala que eu não sei o que, fala isso, fala que aquilo, né? E aí o outro fala para manipular, que legal, é mesmo, nossa, que legal, saber, nossa, que bom saber disso, que obrigado, que legal. Porque aí eu não estou nem olhando para o olhar da pessoa que está falando aquilo que está me enganando. Eu estou olhando para mim, eu estou precisando muito de um carinho, e não vem carinho. Então mesmo que falso, eu aceito o carinho, ok? Isso nos coloca na trilha daquele cara que é assim, é a vítima perfeita por me engana que eu gosto. E na hora de olhar não olha o que está vendo, não vê o que está ali para ser olhado. Ele vê o que ele quer, o que lhe foi induzido pela própria ilusão, necessidade de ilusão, e também vê aquilo que lhe foi imposto pelo social. Por outro lado, isso nos convida a um grande aprendizado. Essa história nos convida a um grande aprendizado, o de convivermos levemente com pesos leves e pesados da vida. Eu não olhando para as coisas como elas são, a vida fica mais leve. Num outro momento eu posso aprender a fazer isso de um outro jeito, mas aí olhando para a vida como ela é. Tem um jeito de olhar para as coisas da vida como elas são e a vida fica mais leve. Nós vamos falar isso depois. Isso passa a ser um problema quando exageramos nesse grau de ilusão. Quando eu vou lá trabalhar naquele trabalho braçal chato, desagradável, que eu acho que eu sou aquele atleta de MMA que luta, que dá porrada e é um super-herói, de repente eu começo a achar que eu sou aquele cara mesmo. Eu começo já a me dar o apelido daquele cara e me identificar com aquele cara, eu sou o fulano de tal e começo a delirar. Então aí, ou seja, é um neurótico que foi morar no castelo. Aí isso dá-se o nome do psicótico. É um grau de psicose. Eu começo a mudar, a viver, a sair da minha realidade. Eu sei que a palavra realidade é totalmente questionável, mas por favor me ouçam com jeito. É desta realidade, dessa conformação que de fato tenho, dessa configuração de vida que de fato tenho. Eu não sou lutador de MMA, eu sou um operário que trabalha para escavar, para fazer metrô. Mas eu começo para fuga, eu começo a achar que eu sou um lutador de MMA, um cara aí famosão e tal. Eu começo a ter certeza que eu sou. Aí começa a complicar. E aí começa a gerar confusão. Isso passa a ser um problema quando a gente exagera nesse grau de ilusão, comprometendo a qualidade do nosso cotidiano. A gente começa a delirar, nesse caso a ilusão passa a ser usada como fuga, e aí as coisas ficam bastante complicadas. Vamos lá então. Palavras. Em relação às pessoas, quando a gente quer ficar só na ilusão sobre elas, basta nos atermos apenas ao que elas falam. Então você está olhando para as pessoas e você está querendo ficar na ilusão. Você não quer saber o que a pessoa está de fato sentindo. Você quer ficar na ilusão, porque o que ela está de fato sentindo vai doer muito. Você não tem preparo para ouvir a verdade. Porque você já ouviu algumas verdades, algumas coisas que algumas pessoas contaram e você comprovou que é a verdade. Meu Deus, eu não quero a verdade, eu quero a fantasia, eu quero a ilusão, pelo amor de Deus. Não me dê a verdade. Por favor, não me dê a verdade. Então, em relação às pessoas, quando a gente quer ficar só na ilusão sobre elas, basta a gente se ater apenas ao que elas falam, as palavras. O que a pessoa diz pode ter um conteúdo muito útil sobre o que ela está falando. O que ela diz pode ter um conteúdo muito útil sobre o que ela está falando. Mas é quase insignificante para percebermos quem é a pessoa. Porque quando eu falo, quando você fala, você está
de uma forma transparente, o quanto possível, você está revelando quem você é. Ok? Mas eu não quero, nesse caso, nessa hipótese, eu estou ouvindo outra pessoa falar, eu não quero ouvir, eu não quero perceber quem é essa pessoa, eu quero ficar com o que ela fala. Me engana que eu gosto, porque a vida é um saco, ficar analisando, eu só vou ver droga, eu só vou ver gente bélica, gente que está armando, 171, psicopata, Deus me livre, não aguento mais. Então me engana que eu gosto, vai, fala aí, fala alguma coisa gostosa aí que, que legal, ouvir, eu fico na ilusão, né? Gestos. Se a gente quiser diminuir a dose de ilusão, aí é o contrário, você quer diminuir a dose de ilusão sobre essa mesma pessoa, aí a gente precisa ler os gestos dela ao falar. E no momento seguinte perceber o contraponto formado entre os gestos e as palavras. Aí você está querendo ver mesmo. Aí você não está mais de saco cheio, quer dizer, pode até estar de saco cheio de ver enganação para lá e para cá, mas não, agora eu quero ver, eu quero quanto mais possível, eu quero ver quem é essa pessoa que está falando e o que ela está falando, por que ela está falando isso. Então aí você vai começar a prestar atenção nos gestos da pessoa, ok? Isso é linguagem não verbal. Tem livros maravilhosos sobre isso, tem um seriado norte-americano maravilhoso que dá umas dicas interessantes sobre isso. O livro que deu origem ao seriado é maravilhoso, eu comprei. Mas tem indicação, é Lie to Me, Minta para Mim é o título do seriado, Lie to Me, Minta para Mim, ok? Tem no Netflix, essa beleza, essa maravilha que é Netflix, para quem gosta de cinema, de entretenimento e tal, é tudo pregação, tem que olhar com olhar crítico, porque senão a gente acredita que aquilo é verdade, também é problema. Mas, enfim, para diversão é bom, só que essa diversão tem ali um tanto de informação útil. O Lie to Me, Minta para Mim, é o nome do seriado, onde tem um cara lá e uma mulher também que eles conseguem descobrir a mentira quando a pessoa está falando. Eles dão algumas dicas ali. E tem um livro que deu origem. Aí o livro é bacana, tá? O livro é bem bacana. Tem no Brasil já em português esse livro, ok? Então se você quiser diminuir a dose de ilusão sobre uma pessoa, começa a prestar atenção nos gestos. Lógico, é interessante que você leia um livro chamado O Corpo Fala, que é antigo, de 1980. É um beabá. E tem um livro chamado Comunicação Não Verbal também, que é maravilhoso. Comunicação Não Verbal e o livro O Corpo Fala. Muito bacana. Então se você quiser ter essa percepção maior sobre o que a pessoa está falando ali, sair da ilusão, ok? Então é importante você começar a ler o quanto possível os gestos dessa pessoa ao falar. E no momento seguinte você perceber o contraponto formado entre os gestos e as palavras. Eu digo no momento seguinte, porque se você puder isolar uma coisa da outra, tá? Com o tempo, de tanto fazer a leitura só dos gestos e depois das palavras, aí você vai juntar as duas coisas na hora. Você vai ver que a palavra, o texto que ela está falando ali é uma coisa e o que ela está gesticulando quer dizer outra coisa. Aí você percebe a dicotomia, você percebe a mentira, voluntária ou não, daquela pessoa, ok? A leitura dos gestos, ela por si só é uma linguagem. Por que as pessoas se entregam no corpo, no gestual? Porque o corpo ainda não é totalmente conhecido, já é bem mais do que quando o livro foi escrito, 30 anos atrás. O livro, o corpo não era uma coisa, a linguagem do corpo não era uma coisa muito conhecida, hoje já é. Então tem muita gente, muito psicopata, que usa a linguagem do corpo para reforçar a linguagem da palavra. Ele faz todo esse estudo do corpo e tudo para poder enganar, né? E consegue enganar muitas vezes, porque se você for só ler pela palavra que ele está falando e pelo gesto, aí você cai na dele, você entra na dele, porque eu vou deduzir se esse cara é legal a partir das palavras que ele fala e da combinação harmônica com os gestos. Tá verossímil, então beleza, então ele está falando a verdade. Nem sempre. Vamos adiante, a gente vai perceber mais um pouquinho. Então, se a gente quiser diminuir a dose de ilusão sobre essa mesma pessoa, a gente precisa ler os gestos dela ao falar e no momento seguinte perceber o contraponto formado entre os gestos e as palavras. Se está combinando, então ali, até aí tem verdade, mas pode não ter, tá? Até aí tem chance de ter verdade, mas pode não ter. A visão clara dessas duas percepções, palavra e gesto, requer um certo silêncio interior. Isso é importante dizer. Para você olhar uma pessoa
falando e você está lendo gesto e está lendo palavra também, você precisa ficar quietinho um pouquinho. O seu ego não pode ficar lá, mas eu quero tanto elogio, mas a pessoa isso, será que eu vou conseguir aquilo porque a pessoa está falando uma coisa que eu quero ouvir? Não, será que é? Não, quietinho. Para o ego você fala, senta lá, Cláudia, e o ego fica quietinho. Você tem que ter um silêncio interior para você absorver. Começa aí, gente, uma coisa bacana que eu vivo falando nos meus posts, é que eu vou falar só depois. Começa um treco maravilhoso aí, tá? Quando você silencia interiormente e você começa a absorver o que a pessoa está falando e como ela está falando, porque você está quietinho lá por dentro, ok? Tá? A visão clara dessas duas coisas, gestual e palavra, requer um certo silêncio interior. Vamos agora falar da música da voz. Se a gente quiser diminuir ainda mais a dose de ilusão sobre o que a pessoa está falando, a gente precisa prestar bem atenção na música da voz com que ela fala. E no momento seguinte percebermos o contraponto formado entre gestos, palavras e música da voz. Como ela fala. Ela pode falar, você é uma pessoa muito legal. Você é uma pessoa muito legal. Você é uma pessoa muito legal. E nenhuma dessas três formas tem verdade. Ok? Você tem que perceber como ela canta. E o canto não é só você é muito legal, é no todo. É toda a música, vamos dizer assim, que é composta das frases que ela fala. Como ela vem cantando. De repente ela muda a música de voz ao falar uma coisa. Ela dá uma acentuação maior. Aí você vai ver isso combinado com o gesto, combinado com as palavras, com a música da voz, com as palavras e com o gesto, a combinação desses três. Aí você está com chance de chegar um pouquinho mais perto do que ela está sentindo. Porque aí você vai ver aquilo que eu chamo de verdade, mas é o que a pessoa está sentindo, chegar na verdade daquele momento, ok? A clareza dessas percepções, palavra, gesto e música de voz requer um silêncio interior maior ainda. Ou seja, o teu ego tem que estar bem quietinho. Bem quietinho. Não pode estar lá com a ansiedade. Mas será que ele vai dizer o que eu quero ouvir? Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir fechar o contrato? Será que não sei o que? Não. Isso atrapalha a sua percepção. Se está tendo ali alguma segunda intenção, você não consegue perceber. Depois que a gente se acostuma a fazer essa leitura, a gente vai perceber e talvez se assustar com o quanto de mentira é parte essencial e indispensável nas nossas relações sociais. Depois que você está lá combinando, você está o mestre lá, você está combinando direitinho, né? É o gestual, é a música da voz e as palavras. Você consegue ler direitinho, aí você ficou mais hábil para perceber a mentira. Você começa a perceber mais mentira, claro, não todas, mas consegue com isso perceber mais mentira. Aí você começa a ficar absurdado, porque você começa a perceber, meu Deus do céu, as pessoas mentem pra caramba. A mentira é parte essencial e praticamente indispensável das nossas relações sociais. Você acaba desembocando nessa percepção. Você começa a perceber que fica absurdado com o grau de mentira que as pessoas expressam. A razão disso é porque grande parte das nossas regras sociais exige a negação da nossa natureza. E aí vem o porquê das pessoas de nós estarmos habituados a mentir. Porque está todo mundo nesse balde aí, gente. Está todo mundo nesse balde. A sociedade fez o quê? A sociedade criou um tripé para nos controlar. A sociedade que eu digo são os tiranos que mandam na sociedade. Aí vem, mas desde que existe tirania, praticamente desde sempre, 12 mil anos de civilização. Bom, pegar pelo menos daí, antes também, mas civilização, quando teve civilização já estava lá, já estava em estado de praga biológica e já tinha convívio tirânico. É claro que a sociedade acaba criando recursos para que as pessoas fiquem tiranizáveis, ok? Então, a sociedade criou um tripé sobre o qual esta sociedade se apoia. Tripé. Se tira um pezinho, cai, ok? É um tripé. Esse tripé é composto de sexo reprimido. Você reprime a libido de uma pessoa, sendo que a natureza, a única coisa que ela quer desta pessoa é sexo.
porque a natureza só está preocupada com a preservação da espécie, o indivíduo se vire para a preservação do indivíduo. O indivíduo, em muitos casos, ele põe em risco a sobrevivência do próprio indivíduo para poder preservar a espécie. A libido é uma força gigantesca, gente. Poderosíssima. E o que faz a sociedade? Reprime isso. Segura, puxa o freio de mão. Através de dogmas, leis e religião, um monte de coisa. Tudo isso para deixar ser reprimido. Dinheiro escasso. Ou seja, recurso tem para todo mundo. Mas a sociedade dá um jeitinho de escassear os recursos. Hoje em dia, através do dinheiro, desse papel que representa energia. Não é energia, representa muito mal a energia. Põe o recurso para a sobrevivência muito escasso. Então está todo mundo sexualmente reprimido e todo mundo muito preocupado com a sobrevivência do indivíduo. Pronto. A sobrevivência da sexualidade, a sobrevivência do indivíduo em si, né? A preservação da espécie e a preservação do indivíduo já tem dono. E não sou eu, não é você. O dono da sua libido, o dono da sua subsistência não é você. Nesta visão social, ok? Não é você. Tem um cara lá, um tirano que manda nisso aí. E de repente ele resolve desvalorizar o dinheiro, aí derruba um país inteiro. Aí sobe um pouquinho, dá um fôlegozinho e tal, não sei o quê. Desde que o país obedeça as regras, desde que aquela sociedade obedeça as regras impostas pelo tirano. E por aí vai. É lógico que com a sexualidade reprimida e escassos recursos para a sobrevivência do indivíduo, é claro que vai todo mundo ficar com conduta ilegal, ilícita. Por que ilícita? Porque a indução do sexo reprimido, ela acontece por leis ou dogmas religiosos. Então o cara que quer viver a sexualidade solta, ele vai ter que infringir esses dogmas. O dinheiro escasso, o cara vai ter que, de alguma forma, ele vai ter que infringir alguma regra, senão ele vai ter uma vida miserável. Eu já ouvi muito falar por aí que uma grande empresa, em qualquer lugar do mundo, não sobrevive se não sonegar impostos. No mundo, de um modo geral, no mundo capitalista. Então o que faz? Essa empresa fica sempre na mão e à mercê do tirano. Quer dizer, ninguém tem uma vida totalmente limpa, honesta. Totalmente, é raríssimo, é um privilégio. Hoje você ter uma vida honesta é um raríssimo privilégio. Raríssimo privilégio. É possível, você pode chegar lá, você pode conseguir isso aí. Isso é maravilhoso, porque aí você, esse tirano, não tem poder sobre você, pelo menos nesse aspecto, ok? Então é claro que as pessoas são induzidas a mentir sobre o comportamento sexual, porque nem todo comportamento sexual é aceito, porque a religião não deixa. Mentir sobre o recurso que ela usa para ganhar o dinheiro, para sustentar o próprio indivíduo, família, etc. e tal. Então fica todo mundo camuflado, todo mundo com medo, com culpa no cartório. Então o que acontece? Sexo controlado é um dos tripés, né? Um dos pés desse tripé. O dinheiro escasso é o outro pé desse tripé, e a hipocrisia, que é você é uma coisa, mas você fala outra. Você tem que expor para o social aquilo que o social acha interessante. Você não pode ser franco, verdadeiro, não pode. Então a hipocrisia é a cultura da mentira, ok? Imposta. É terrível isso, né, gente? Estou falando aquilo que a gente vive aqui, não é novidade nenhuma. Quando eu visto assim dessa forma, é terrível e ajuda a gente a encontrar a saída, que eu vou sugerir uma para essa história. Expressarmos a verdade integral dos nossos sentimentos colocaria em risco toda a adoecida estrutura relacional que conseguimos elaborar até hoje. Agora, gente, vamos lá para aquilo que eu estou chamando aqui, entre aspas, de leitura perfeita. Claro, eu acabei de falar sobre o esquema social que induz a mentira, né? Então por isso que está todo mundo desconfiado em relação a todo mundo, porque todo mundo mente. Primeiro que todo mundo tem os instintos básicos necessários, estão todos reprimidos. Então está todo mundo induzido, não quer dizer que todo mundo vai para a ilegalidade, mas todo mundo induzido para a ilegalidade. Ou para a ilicitude, ou para a imoralidade, ou etc, 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 ok? Tem como ter uma vida reta, tem como ter uma vida honesta, tem, claro que tem. Só que não é mostrado, é dificultada esta visão. Então vamos agora
para aquilo que eu chamo de leitura, entre aspas, perfeita. Ou seja, a leitura do olhar alheio, entre aspas, perfeita. Se a gente quiser sofisticar à perfeição a leitura de uma pessoa, basta prestarmos atenção ao olhar dela. Ali está tudo. Veja que eu falei do gesto, da palavra, da música de voz. Mas eu não falei do olhar até agora. E não é olhar o olho, é olhar o olhar. O olhar não mente. Uma pessoa que é fria, psicopática, que não está sentindo o que está falando, o olhar revela. Ela pode ter o recurso da música da voz, ela aprendeu a cantar de forma incrível. Ela pode ter o recurso do conhecimento do gestual, ela conhece a linguagem corporal como ninguém, então ela mente muito bem na linguagem corporal. E ela pode falar palavras que são muito críveis, tem uma retórica maravilhosa, mas o olhar desta pessoa não mente. Se você olhar, se você se ativer ao olhar, aí você vai perceber a verdade do sentimento dela. A verdade aqui que eu quero dizer, repito, quantas vezes for necessário, não é verdade absoluta, até porque não existe isso. A verdade daquele sentimento, o que está acontecendo ali dentro daquela pessoa. A clareza da nossa percepção em relação a uma pessoa, através do olhar, requer silêncio interior total. Não é parcial, é ficar quietinho um pouquinho, é total. A clareza da nossa percepção em relação a uma pessoa, através do olhar, requer silêncio total. Aquele silêncio da meditação físico, mental e emocional, é silêncio mesmo, gente. Se não houver este silêncio, que é um estado meditativo, haverá ilusão sobre o que estamos vendo. É esse silêncio que possibilita sentirmos o sentimento da pessoa. Ok? Quando você está em silêncio total, ou seja, o teu ego está quietinho, não tem nenhum sentimento teu pulsando ali, não tem nenhuma emoção, não tem nenhum desejo, não tem nada, está quietinho. Então, com esse silêncio, você entra na pessoa e sente o que ela está sentindo. E aí está feito o contato total. Esse silêncio interior, no qual absorvemos a pessoa que estamos olhando e sentindo, ao olharmos o olhar dele, este silêncio, atenção, é o ato da empatia. E aí está o segredo. Vou repetir, gente, porque isso aqui é a parte básica do nosso encontro aqui de hoje, ok? Esse silêncio interior no qual a gente absorve a pessoa que está olhando e sentindo, ao olharmos o olhar dela, esse silêncio é o ato da empatia, que é esquecer de si e entrar na pessoa de uma forma entregue e sentir o que a pessoa está sentindo. Pelo olhar você vai fazer isso. Resta saber o quanto cada um de nós quer de fato conhecer as pessoas sem máscaras. Pode ser encantador e pode ser terrível se julgarmos o que estamos vendo através do ego. Porque o ego é atrapalhadinho, né? Ele vê tudo na base da insegurança e do medo. Mas vai ser sempre divino se a gente olhar com amorosidade. Ah, mas eu vou olhar para um olhar de psicopata, de um psicopata, de um cara que está querendo me ferrar, eu vou olhar com amorosidade? Sim, vai olhar com amorosidade. Tem uma luz ali atrás, tem um ser ali atrás. Amorosidade entrega. Você vai estar entregue. Agora, se você se armar em relação a esse olhar, pronto, você não está mais em silêncio interior e você não percebe mais o cara. Você fica indignado, é um psicopata, é um manipulador, ou é isso, é aquilo, pronto, ferrou. Perdeu a visão. Tá bom, embaçou, choveu, embaçou, né? A chuva da raiva caiu no seu para-brisa, tem que ligar o para-brisa, que é empatia para você entrar no cara de novo e sentir o que ele está sentindo. Gente, a gente tem que aceitar que todo mundo que está aqui nessa dimensão tem raiva, tem ódio, tem vingança, espírito de vingança, tem tudo, tem muito amor, tem colaboração, tem sentimentos maravilhosos. Todos nós temos tudo isso. A gente precisa parar um pouco de se espantar com essas coisas.
Quando a gente está acostumadinho todo dia aquele cotidiano, que é tudo harmônico, tudo maravilhosinho, a gente está se cegando, a gente não está percebendo as outras coisas que não são tão legais que a gente chama. Não estou dizendo que a gente tem que ficar abrindo notícia de desgraça do jornal, não é isso, nem ver jornal precisa, até bom que não. Saudável que não, no meu entender. Mas é entender que nós somos um complexo. Aqui, nesse planeta, aqui, nesse corpo, numa humanidade ainda em estado de praga biológica, principalmente no que se refere aos relacionamentos, a gente tem um impulso, a gente pode não exercer, mas tem um impulso destrutivo. Não precisamos ficar o tempo todo pensando, não, tem gente psicopata, tem gente que destrói, tem gente que faz isso, tem gente que faz aquilo. Não precisa ficar ligado, tem gente delirante que mata, que não sei o que, não precisa ficar ligado nisso aí. É só aceitar que existe isso, que isso faz parte de um momento da nossa natureza, de um momento doentio da nossa natureza. A natureza está em cura. Ok? O estado de praga biológica acontece para curar a espécie, não para acabar com ela. Ok? A gente vai olhar essas coisas sempre de uma forma divina se a gente olhar com amorosidade. É não fugir, é não negar, é não se alienar do fato. Tem amorosidade, tem não amorosidade também, tem a destrutividade também. Então eu silencio, meu ego fica passivo e eu recebo, eu entro na pessoa, absorvo o que a pessoa está sentindo. Aí eu sinto o que ela está sentindo. Aí, tipo, muito prazer em conhecê-lo. Senhor destrutivo ou senhor construtivo, não importa, muito prazer de qualquer jeito. Você tem uma luz aí dentro, ok? Esse é o seu caminho, essa é a sua trilha. Se tem algo a ver, isso é pensamento seu, ou postura, melhor falando. Se não tem muito a ver, me afasto. Se tem a ver, me aproximo. Troco a energia amorosa, se for possível, ok? É um mestre meu, seja o que ele for. É um mestre meu, com ele eu tenho muito a aprender. E vice-versa. Somos todos mestres e discípulos de todos nós. A gente está tão habituado e coagido a lidar e a interagir com personagens, ou através de personagens e com personagens, que a ausência de mentira, ou seja, a ausência de personagem, vai nos dar uma falsa sensação de que a gente se tornou mais solitário. Porque a gente vai ver o quanto de diferença de consciência existe entre nós. A gente tem a ilusão de que todo mundo pensa igual a gente, daí a projeção. Você olha para uma pessoa na rua, bom, essa pessoa tem o mesmo critério moral que o meu, tem o mesmo critério X, Y, Z do que o meu. Não, essa pessoa pode ser completamente diferente, o nível de consciência dela pode ser completamente diferente do seu. Em geral é. Mas a gente, para ter uma certa ilusão, a gente dá uma mascarada nisso e finge que todo mundo é parecido, que todo mundo é igual. A lei ajuda um pouco nisso aí, a lei é necessária, é essencial, senão a gente não sobrevive, por causa do desnível de consciência. A gente está tão habituado e coagido a lidar e a interagir com personagens que a ausência de mentira vai nos dar a falsa sensação de que nos tornamos mais solitários. Falsa sensação. Porque na verdade é assim, não existe solidão. Solidão é quando eu acho que eu tenho que ser acompanhado por egos. Quando eu estou muito bem acompanhado por mim mesmo, que me conheço, que me sei, que me percebo, sim, desculpe que sou interessante, muito mais do que eu imaginava. E aí eu estou na melhor companhia do mundo, que é a minha companhia. O fato é que perceberemos o quanto solitários sempre fomos e somos, vivendo nessa ilusão induzida, ainda na percepção egóica. Ao ego dá muito medo e vontade de ficar na ilusão para não complicar mais ainda o que já está bastante complicado. Mas para quem tem vontade e entrega, há um conforto e um fato que consola. Haverá menos decepção e mais chances de viver relações encantadoramente mais verdadeiras. O olhar silente e amoroso é o ato da empatia. Esse olhar é a antessala da telepatia. Ok? Vou repetir, gente, isso é muito importante. O olhar silente, ou seja, aquele olhar com seu ego silente, calado, o olhar silente e amoroso é o ato da empatia. Este olhar é a antessala da telepatia. E naturalmente nós somos telepáticos. A gente perdeu isso aí com
o advento do nosso estado de praga biológica. Aí daí a gente teve que inventar uma linguagem, ok? Você quer mesmo saber com quem você está falando? Quer mesmo saber com quem que você está falando? Olha no olhar. A forma de olhar. Está tudo lá. Na dúvida, olhe no olhar. A verdade mora no olhar. Essa verdade que eu digo é entre aspas, repito, repito, repito sempre. A verdade do sentimento de quem está ali falando. Ou da pessoa para quem você está olhando. Na dúvida, olhe no olhar. A verdade mora no olhar. Mas olhe sempre com foco no afeto. Gente amada, gente muito querida, dessa forma eu encerro a exposição do tema de hoje, a mentira e o olhar.